Você quer saber como que é a prova ou vestibulinho, chame como você quiser, do processo seletivo da termomecânica? Esse vídeo é para você. Eu vou explicar sobre a prova, como que é a estrutura das questões, e nesse vídeo eu vou falar de quem está no 9º ano e vai prestar a prova para entrar no 1º ano do ensino médio. Fica comigo que eu vou explicar como é a prova do Colégio Termomecânica. Vamos lá? Essa prova cai em conteúdos até 9º ano do ensino fundamental. Não quer dizer que a prova é facinha? Não, ela tem um grau de dificuldade, sim. Tudo tem que ser estudado, mas tem coisa que a gente tem que focar um pouquinho mais, porque a gente sabe que cai aí o número de questões maiores. A prova ela é composta por 60 questões e mais uma redação que representa 20 pontos. Então, essas 60 questões representam 80 pontos, 80% da prova e 20% da redação. Como que a gente sabe a nota por questão? É só pegar 80 pontos, dividir por 60, cada questão acertada vale 1,33 pontos. 1,33 vezes os seus acertos, aí você vai somar mais 20 pontos, o máximo, né, da redação que você tirar, e o máximo de pontos são 100 pontos, ou 100% da prova. Tem que ir bem na redação e tem que ir bem nas questões para ter uma pontuação alta. São 15 questões de língua portuguesa, 7 questões de geografia, 7 de história e 6 de inglês, completando nas ciências humanas um total de questões fazendo parte integrante do grupo 1. Já o grupo 2 vão ter um pouco menos de questões. São de matemática, 15 questões, a parte de ciências da natureza, são um total de 6 questões de biologia, física, 2 questões, química, 2 questões. O que cai dentro dessas 15 questões de gramática? Leitura e interpretação de texto, ortografia, toda a parte de morfologia, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, conjugação verbal, termos, orações, análise sintática, ou sintaxe, é sujeito, que é predicado, verbo composto por coordenação, por subordinação, figuras de linguagem, metáfora, metonímia, antítese, paradoxo, hipérbole, pleonasmo e personificação. Isso. Geografia, ainda parte integrante das humanas, eles cobram Brasil, aspectos físicos, América Latina, Europa e África, que são já os aspectos físicos, clima, relevo e bioma, humanos e econômicos, globalização, Guerra Fria e as suas transformações, geopolítica e União Europeia. História. História do Brasil, Brasil colônia, descobrimento, sociedade, economia açucareira, sociedade e economia do ouro, estradas e bandeiras, família real portuguesa no Brasil, processo de independência do Brasil, Brasil Império, primeiro e segundo reinado, Brasil República, República Velha, era Vargas, período democrático, ditadura militar, nova república, história geral do século XX, Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, Revolução Russa, crise de 29, nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e crise do socialismo. Dentro das questões de inglês, cai aquelas tirinhas, né, de história em quadrinhos. Eles podem dar o texto em português e pedir as perguntas em inglês. Ele pode dar o texto em inglês e pedir as perguntas em português. Geralmente envolve em ortografia, na parte textual, verbo e principalmente interpretação de texto e essa parte de vocabulário. Ciências exatas, o que é um amor de muitas pessoas e o que é o tormento de outras. Matemática é matemática básica, composto por aritmética, geometria e álgebra. Matemática básica, também chamada de aritmética, eles cobrem os conceitos fundamentais, conta de mais, menos, vezes, divisão, número decimal, numerinho com vírgula, dízima periódica, fração, porcentagem, juros simples, número negativo, número positivo, o famoso MMC, o famoso MDC, então os múltiplos e os divisores, potenciação, radiciação, também escrito proporcionalidade, eles podem cobrar razão, proporção, regra de 3 simples, direta, inversa, regra de 3 composta. Eles podem cobrar porque está escrito lá no manual do candidato. Em geometria, eles cobram aqueles sistemas de medidas usuais, quilômetro, decâmetro, média, decímetro, centímetro, milímetro, aquela parte de medidas, figuras, geometria plana, classificação dos ângulos, agudo, obtuso, ângulo reto, ângulo complementar, ângulo suplementar, perímetro da figura, área dos triângulos e dos quadriláteros, teorema de Pitágoras. E álgebra, eles cobram equações, então equação do primeiro grau, do segundo grau, simples do segundo grau, funções do primeiro grau. Ciências da natureza é composto, então, por bioquímica e física. Em bio, o que é cobrado? Ecologia, cadeia e teia alimentar, relações ecológicas, ciclos da água e do carbono, reprodução humana, anatomia e fisiologia do sistema reprodutor humano, masculino e feminino, e doenças sexualmente transmitíveis. Na botânica, são cobrados
As características gerais dos principais grupos, das briófitas, dos pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas, misericórdia. Estruturas vegetais, raiz, caule, folha, flor e fruto. Sistema respiratório, anatomia e fisiologia geral. Sistema cardiovascular, anatomia e fisiologia geral também. Sistema digestório, também anatomia e fisiologia geral. Na citologia, diferentes tipos celulares. Eucariontes, procariontes, animal e vegetal. Na zoologia, principais grupos e características vegetais dos invertebrados e dos vertebrados. E cai de física. Mecânica, cinemática e dinâmica, equações horárias de movimento, gráficos de espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo, aceleração em função do tempo, estudo das leis de Newton e suas aplicações. O que cai de química? Densidade, estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, mudança dos estados físicos, mistura homogênea e heterogênea, atomística, número atômico e massa atômica, tabela periódica, período e família. São conteúdos de ensino fundamental que ou você estuda com livro, você pega em vídeos, compra apostila, faz cursinho, estuda sozinho, estuda com o professor, mas o importante é que você retome todo esse conteúdo. Lembrando que esses conteúdos estão no manual do candidato, não precisa decorar nada disso, isso aí você tem que estudar e aprender tópico por tópico. Espero que eu tenha ajudado. O desejo a você é que você tenha foco, dedicação e ótimos estudos para conseguir almejar uma vaga aí no Colégio Termomecânica. Gostou desse vídeo? Dá um like, compartilha, curta, comenta e até o próximo vídeo com maiores informações.